A escova passava devagar pelo cabelo dela, longas passadas agarrando os nós onde a prata encontrava o carvão. Catherine Junho sentou-se na beira da cama, olhando não para o espelho, mas além dele, e para um lugar onde o vento não mordia tanto e onde uma mulher podia sentir que valia algo só por respirar. Ainda não tinha 50 anos, mas Clayton começara a chamá-la de esposa velha de pioneiro, como se fosse um título gravado numa lápide. Suas mãos ainda eram fortes. Sua pele ainda lembrava o calor do sol e a maciez da hortelã brava, mas seu cabelo a denunciava, e o silêncio entre eles também. Naquela noite, as paredes da cabana estavam apertadas de tensão. Daquele tipo que não grita, mas se enrola por baixo do assoalho, esperando para morder. Clayton estava sentado à mesa, botas enlameadas, camisa meio desabotoada, mastigando a carne como se ela o tivesse insultado. Duane estava lá fora alimentando os cavalos. Como sempre, mãos fortes. Aquelas mãos quietas, do tipo que não tremiam. Catherine colocou um prato de estanho diante do marido. Ele não agradeceu. Nunca agradecia. Acha que é melhor do que eu agora? Murmurou Clayton sem erguer os olhos. Todo esse grisalho na cabeça, acha que te deixa sábia? Ela não respondeu. O único som era o arrastar lento da cadeira quando ela se sentou à sua frente. Ele bebeu com força da caneca. Bateu-a sobre a mesa com um estrondo. Um homem tem necessidades. Você não supre mais. Ainda assim, ela não disse nada. Você é só poeira num vestido. Essa doeu. Ele sorriu para si mesmo, como alguém orgulhoso de um corte que sangra rápido. Quer ser útil? Eu te faço útil. Catherine o observou se recostar, as botas firmes no assoalho como se ele fosse dono do mundo. E talvez, naquela extensão de pradaria onde a lei chegava tarde e a decência nunca chegava, ele fosse mesmo. Duane e chamou ele em direção à porta. Entra aí. Ela piscou uma vez. Não de medo. Ainda não. De confusão. Como um cervo ouvindo a neve cair alto demais. Duane entrou, alto o suficiente para que o batente pedisse que ele baixasse a cabeça. Sua pele brilhava de suor do trabalho. A camisa encharcada no colarinho e nas costas. Ele assentiu educadamente, olhos baixos, sempre respeitoso, sempre silencioso. Clayton se levantou, esticando os braços. Esta noite, ela é sua. As palavras caíram como uma marca de ferro quente sobre pele morna. Duane não se mexeu, apenas ficou ali, ereto, escuro, imóvel. O coração de Catherine não acelerou. Apenas bateu fundo no peito como cascos sobre terra oca. Ela olhou do marido para Duane, sem entender completamente. Não até Clayton rir baixo e cruel. Você ouviu. Leva ela pro galpão. Usa ela. Não é mais minha mulher. Ela não sabia que um homem podia virar arma só pela forma como usava a própria voz. Duane não se moveu. Clayton se aproximou dele, sussurrou algo que Catherine não conseguiu ouvir. A mandíbula de Duane se contraiu e depois relaxou. Ele virou e saiu pela porta. Clayton olhou para ela. Vamos. Ele vai te transformar em mulher de novo. Ela se levantou devagar, recusando-se a apressar-se, recusando-se a deixar a vergonha aparecer. Se fosse ser arrastada para a terra, faria isso de pé. Lá fora, o céu estava de um roxo machucado. Estrelas começavam a piscar. O galpão surgia perto do celeiro, pequeno, de madeira, antes usado para ração e ferramentas. Era frio ali, mesmo na primavera. Duane já estava dentro quando ela chegou. Uma lamparina brilhava suave num canto. Ele não olhava para ela e lixava um pedaço de madeira longo e curvado, talvez parte de uma cadeira de balanço, talvez algo que nunca pretendia terminar. Ela entrou. A porta rangeu ao se fechar atrás dela. Ele não falou e apenas apontou para um cobertor dobrado sobre um monte de feno no canto. Um copo d'água esperava ao lado. Ela ficou encostada na parede, costas retas, braços cruzados sobre si.
O silêncio era insuportável, e ainda assim seguro. Duane nada disse, nada fez. Suas mãos passavam devagar pelo veio da madeira, sua respiração calma. Eu não estou aqui para isso, e ela disse afinal, a voz como porcelana rachada. Eu sei. Então, por quê? Porque se eu recusar, ele me bate. Ela assentiu. Uma mulher que conhecia surras, e não de punhos, mas de palavras, de noite se perguntando se tinha feito algo pequeno demais ou grande demais. O ar cheirava a serragem, suor antigo e dignidade. Eu não vou te tocar, e disse Duane. Eu sei, e ela sussurrou. Sentou-se no cobertor, puxando-o firme ao redor do corpo. Uma corrente fria atravessou as frestas da parede. Ao longe, um lobo uivou, e não com fome, mas com solidão. Ele continuou lixando, sem pressa. Eu já quis ter filhos, e murmurou ela, sem saber por que dizia aquilo em voz alta. Ele pausou. Mas eles nunca vieram. Nenhum. Duane virou ligeiramente a cabeça. Seus olhos encontraram os dela pela primeira vez. Eram profundos, escuros, sem pena. Talvez isso não tenha sido culpa sua. Ela piscou. Ninguém nunca me disse isso. Ele voltou ao trabalho. Não quer dizer que não seja verdade. Ficaram assim. Duas almas exiladas pelo mesmo homem. Duas vidas forçadas a carregar o peso de outros. Por fim, Duane largou a madeira e se deitou no chão perto da porta. Não perto dela. Nem de propósito. Apenas distante o suficiente para ser respeitoso. Ela o observou do feno. Obrigada, disse. Ele não respondeu, e mais o silêncio dele não era cruel como o de Clayton. Era cheio de algo sagrado. No escuro, Catherine fechou os olhos. O feno espetava suas costas. O cobertor mal segurava o frio, mas ela não chorou. Ou talvez tenha chorado sem perceber. A lamparina chiou quando o óleo acabou. Horas passaram. Em algum momento, a lua entrou pelas frestas do galpão. Duane se mexeu no sono, a mão repousando perto da madeira entalhada. Ela o observou em aquele homem que fora transformado numa ferramenta, mas escolhia a quietude em vez da fúria. Pensou em sua juventude, em flores prensadas em livros e no primeiro beijo atrás do estábulo da igreja. Pensou em quanto tempo fazia desde que alguém a fizera sentir-se vista sem precisar ser desejada. Seu marido a jogará naquele galpão como lixo. Mas Duane lhe oferecerá algo que ela não tinha há anos, segurança. Quando a aurora estendeu dedos pálidos pelos campos, o galo cantou. Duane levantou-se sem dizer uma palavra, como se nem tivesse dormido. Pegou a peça de madeira e saiu, a porta rangendo suavemente atrás dele. Catherine permaneceu no feno, o cobertor puxado até o queixo. E, pela primeira vez em mais de uma década, ela não se sentia como o resto de alguém. Sentia-se uma pessoa, uma mulher, como se o sal e pimenta em seu cabelo não fossem decadência, mas prova de sobrevivência. Seus dedos tocaram a madeira onde ele dormira. Ainda quente. Ela não sabia o que o dia traria. Mas sabia disto. Ele poderia tê-la tomado. Não tomou. Poderia ter sentido pena dela. Não sentiu. E ela carregaria isso como uma insígnia secreta. Algo silencioso e forte, como Duane, como a noite, como seu próprio coração quieto finalmente batendo de novo. Ela esperava a crueldade. Mas o que encontrou, em vez disso, foi misericórdia. E misericórdia, ela aprenderia, podia ser mais afiada que qualquer lâmina e mais quente que qualquer fogo. No quarto dia, o vento mudou. Não na temperatura, mas no som. Ele já não arranhava as janelas como um mendigo. Empurrava baixo e inquieto, como se procurasse alguém corajoso o bastante para enfrentá-lo. Duane o encarava sem piscar. Ficava junto ao mourão, camisa encharcada, martelo na mão, mangas arregaçadas sobre braços grossos de trabalho. A chuva riscava a terra a seus pés, transformando o chão em lama,
mas ele trabalhava como um homem que não se importava com o peso do mundo. Da janela da cabana, Catherine observava. Tinha planejado levar-lhe pão de milho embrulhado em pano, talvez até algumas palavras mansas. Mas ficou ali, com o prato esfriando nas mãos, tomada pela visão dele, em alto, firme, desafiando a tempestade, as costas voltadas para o mundo que o acorrentara, os olhos no poste quebrado diante dele, como se consertasse mais do que uma cerca. Clayton estava ausente naquele dia, fora a cidade, e provavelmente beber, se gabar e esquecer que um dia tivera uma esposa que valia algo. E assim a fazenda suspirou em sua ausência. Respirou. Catherine saiu, o vento puxando seu chale, o céu escuro com nuvens baixas. O pão de milho agora lhe parecia tolo. Uma oferta infantil. Ainda assim, atravessou o pátio escorregadio. Duane só ergueu o olhar quando a sombra dela cruzou suas botas. Ela não falou de imediato. Apenas estendeu o pano, as duas mãos em concha, como uma oferenda num altar. Ele o pegou devagar, assentindo uma vez. Você não tem medo de tempestades, ela disse suavemente, os olhos acompanhando a chuva nos ombros dele. Ele deu de ombros. Tempestades não duram. Algumas duram. Duane sentou-se no poste e desembrulhou o pão, sem comer ainda. Seus dedos, ásperos, marcados, belos à sua maneira, seguravam o alimento como se valesse mais que um dia de salário. Ouvi dizer que Clayton anda falando por aí, e ele disse sem amargura. Pra quem? Pro pessoal da igreja, disse que eu estava confortável demais. Ela desviou o olhar, envergonhada. Por minha causa. Ele não negou. Catherine sentou ao lado dele, perto, mas sem tocar. O vento soltava seu cabelo dos grampos. Mechas, sal e pimenta se agitavam como juncos de rio. Posso te perguntar uma coisa? Disse. Ele assentiu. Você me odeia por ter sido entregue a você daquele jeito? Não. Ela esperou por mais, mas ele não deu nada além disso. Apenas deu uma mordida pequena, mastigando devagar. Ela olhou para suas mãos. Deveria. Você não se trouxe. Agosto soprava duro contra eles, e ela estremeceu. Duane levantou-se, tirou a camisa molhada de cima e a colocou sobre os ombros dela. Cheirava a cedro, cavalo e tempestade. Era grande demais, quente demais, e ela engoliu o nó súbito na garganta. Ele não voltou a sentar. Apenas retornou à cerca, martelo firme, músculos tensos de propósito. Naquela noite, ela ferveu ervas na água e levou o chá ao galpão. Duane trabalhava à luz da lamparina, entalhando madeira com uma graça silenciosa. O que está fazendo? Ela perguntou. Algo que balança, e ele disse. Para o filho que não terei. Ela piscou. Minha mulher, e ele disse após uma pausa. Antes deste lugar. Morreu no parto. O bebê também. Catherine sentiu a dor se instalar em seus ossos. Eu perdi 3, ela sussurrou. Ele parou de entalhar. Eles nunca passaram do 3º mês. Ficaram ali, em silêncio. Não pena, não dor, em apenas o tipo de silêncio que duas pessoas compartilham quando o passado já queimou todas as coisas barulhentas. Ela lhe entregou o chá. Ele pegou com cuidado, os dedos roçando-nos dela apenas o suficiente para acender calor no frio. Quero ajudar, e ela disse. Com o entalhe, com qualquer coisa. Estou cansada de ficar parada. Na manhã seguinte, ela o seguiu até o celeiro. Ele lhe mostrou como torcer arame para o portão do curral, como afagar o pescoço da égua de um jeito que conquistava a confiança. Suas mãos, antes delicadas e inúteis, começaram a rachar e escurecer. E nunca ela se sentirá tão viva. Duane às vezes a sentia em aprovação. Não elogio, não galanteio, e apenas reconhecimento quieto. Ele esculpiu uma colher para ela. Uma noite, deixou-a na prateleira do galpão. Sem bilhete, em apenas madeira de cerejeira polida, curva como uma lua crescente. Ela a segurou como um segredo. A cidade percebeu.
Certa tarde, Catherine passou pelo armazém. Delilah Carter, coberta em renda moral e julgamento, estreitou os olhos. Ouvi dizer que você tem vivido mais com os animais do que com gente, e ela disse, voz doce e afiada. Catherine não respondeu. Dizem que seu marido te deu como se você fosse uma mula. Mas mulas não coram quando o escravo passa. As palavras queimaram, mas Catherine não disse nada. Apenas colocou a moeda no balcão e saiu com sua farinha. No caminho para casa, viu Duane carregando lenha, o sol batendo em seus ombros como bronze derretido sobre força. Ele não ergueu os olhos, mas ela sabia que ele a tinha visto. Naquela noite, Catherine pegou a colher e mexeu chá para os dois. Beberam em silêncio, e quando ela riu, uma única vez, de algo que ele murmurou sobre cabras, ele a olhou como se o sol tivesse nascido mais cedo. Mas nada no oeste permanecia macio por muito tempo. Clayton voltou com a raiva agarrada às botas. Encontrou Duane sozinho perto do celeiro e o golpeou nas costas com um chicote feito para bois. Você acha que pode encantar minha esposa, garoto? Duane não gritou. Não levantou a mão. Catherine correu da cabana, gritou para ele parar, mas Clayton se virou e a empurrou ao chão. Ele cuspiu. Ela rastejou até Duane, cuja respiração vinha curta e áspera. O sangue atravessava a camisa. As mãos dele permaneciam ao lado do corpo. Diga, e rosnou Clayton, erguido como uma sombra gigante. Diga que você pertence a mim. Duane olhou além dele, para ela. Eu não pertenço a ninguém, disse. E, naquele momento, Catherine sentiu algo mudar. Não no vento e no peito. Mais tarde naquela noite, depois que Clayton desabou bêbado na varanda, ela foi até o galpão em silêncio. Duane estava sentado, dor marcada nos ombros, o rosto indecifrável. Ela se ajoelhou ao lado dele, lavou seus ferimentos com água quente e ervas. Seus dedos tremiam, mas trabalhavam com cuidado. Ele estremeceu uma vez, e não de dor. Da gentileza. Sinto muito, e ela sussurrou. Você não manejou o chicote. Não, mas eu permaneci tempo demais. Duane olhou para ela e realmente olhou, e disse. Você veio agora. E isso bastava. Quando ela saiu, ajeitou o cobertor ao redor dele mais firmemente do que ele fizera por ela naquela primeira noite. O vento uivava lá fora, sacudindo as paredes do galpão. Mas lá dentro havia calor. Não da lamparina, nem do fogo, de algo mais lento, algo conquistado. Na manhã seguinte, Catherine se levantou antes do amanhecer. Calçou as botas, apertou o xale. Passou pelo homem adormecido na varanda e seguiu até o galpão, não porque tinha obrigação, mas porque era ali que o dia começava. Ela não sabia o que seria dela, ou deles, mas sabia isto. O homem que enfrentava o vento nunca se curvou a ele. E agora, ela também não se curvaria. A varanda não lhes pertencia, e não legalmente, não por nome, não por papel assinado na cidade com tinta e sorrisos presunçosos. Mas tornou-se deles mesmo assim. Nas horas quietas entre tarefas e julgamentos, quando o sol se estendia suave sobre as planícies e o tempo ousava amaciar, Duane consertara o balanço na segunda semana de primavera, trocou a corrente enferrujada, lixou o assento, oleou os pregos para que deixasse de render a cada movimento. Catherine observou da porta, um pano na mão, o coração fazendo algo estranho, em algo que tremulava como renda antiga erguida pelo vento. Ela não se sentava numa varanda havia anos. Não assim. Não para descansar. Não ao lado de um homem que a havia sem precisar possuí-la. Na maioria das noites, após o jantar, encontravam-se ali, em apenas duas silhuetas na beira de uma cabana que carregava história de mais e paz de menos. Duane trazia a faca de entalhar e um pedaço de madeira. Catherine trazia chá e silêncio. E aquele silêncio, com o tempo, aprenderá a dizer coisas. Numa dessas noites, ele lhe entregou a peça entalhada. Era um pardal, asas recolhidas, pequeno o bastante para caber em sua mão. Para sua estante, e ele disse. Ela virou o pássaro devagar.
De que é feito? Pinho velho. Mesmo do balanço. Ela sorriu, de leve. Então combinamos. O balanço rangia devagar. O vento passava como um hino. Eu costumava sentar em varandas antes de me casar com Clayton, e ela murmurou. A varanda do meu pai tinha trepadeiras subindo nos trilhos, selvagens e teimosas. Ele dizia, e se algo tenta tão forte subir, você deve deixar. Duane não interrompeu. Apenas ouvia com o corpo inteiro, e era assim que ele era. Ele não apenas olhava para ela. Ele lhe dava a sensação de ser amparada sem braços. Você acha que trepadeiras se cansam? Ela perguntou, suave. Ele olhou para o horizonte. Elas crescem onde podem. Ela assentiu, piscando contra algo quente nos olhos. Os momentos eram pequenos, mas costuravam dentro dela coisas que haviam se desfeito muito tempo atrás. Não havia grandes gestos, nem declarações. Mas um dia ele lhe ensinou a lixar madeira, mostrou como o veio podia guiar a mão se você deixasse. Seus dedos, antes bons apenas para bordado e xícaras de chá, começaram a entender utilidade. Ele dizia, e aqui. Colocava o bloco de madeira na palma dela. Então guiava seu pulso uma única vez, com suavidade, e a deixava seguir sozinha. Ela praticava sozinha no galpão à noite. Às vezes olhava para as pontas dos dedos rachadas e sentia orgulho da dor. Orgulho era algo estranho para ela, e estrangeiro havia muito tempo. Passou a rir mais. Pequenos sopros de riso. Uma vez, até o provocou sobre uma perna torta de cadeira. Nem todos nós nascemos móveis, e ele respondeu, seco. Mas nem tudo era gentil. As pessoas da cidade observavam mais de perto. Ela sentia no armazém, quando o sussurro surgia atrás de seus passos. Ouvia na voz apertada de Delilah Carter na igreja, quando ela falava sobre o desenho de Deus e cada um no seu lugar. E, embora ninguém dissesse na sua cara, ela via no jeito que os rapazes olhavam para Duane como se ele fosse uma pergunta que ninguém ousava responder. Uma tarde, ela entrou nos correios. Uma mulher recuou como se Catherine carregasse uma doença. Você caiu baixo, e a mulher sussurrou. Catherine a fitou, firme, e respondeu. Então talvez a vista seja mais clara daqui de baixo. Ela não recuava mais. A vergonha perderá os dentes. Mas os sussurros chegaram aos ouvidos de Clayton. Ele voltou para casa azedo, certa noite, cuspindo poeira e fúria. Você anda sorrindo demais, e ele disse. Ela permaneceu calada. Tem algum underline te fazendo sentir bonita? Ela se virou para ele, olhos afiados como pederneira. Ele me faz sentir vista. Clayton a esbofeteou. Ela cambaleou, mas não caiu. Mais tarde naquela noite, Duane a encontrou perto do curral, olhando as estrelas. A bochecha estava marcada, a cor ainda nascendo. Ele ficou ao lado dela, mas não perguntou. Eu costumava achar que o silêncio me protegia, e ela disse. Ele permaneceu imóvel. Agora acho que o silêncio só deu mais espaço para ele preencher. Duane falou baixo. Você tem sua voz agora. Ela assentiu. Só não sei para quem usá-la. Ele não respondeu. Não precisava. No dia seguinte, ele lhe entregou um livro e uma cópia gasta dos Salmos. Ela abriu na página que ele havia marcado. Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Eu já não acredito muito nas escrituras, disse ela, quieta. Então acredite no que ele quis dizer, respondeu Duane. Voltaram ao alpendre naquela noite, sentaram-se um pouco mais perto que antes. O balanço não rangeu. O sol mergulhou atrás das colinas em ouro e silêncio. Eu fico esperando alguém me dizer que eu não pertenço a este lugar, e ela disse. Duane expirou devagar pelo nariz. Talvez nós não pertençamos. Ela o encarou. Mas estamos aqui. Naquela noite, ele não voltou ao celeiro. Em vez disso,
sentou-se perto da porta da cabana até o amanhecer, observando os campos como se algo pudesse vir. Quando ela abriu a porta pela manhã, viu o cobertor sobre os ombros dele e, em seu colo, o pardal entalhado e ainda protegido, ainda seguro. O dia passou quieto. Quieto demais. E então, pouco antes do pôr do sol, Clayton voltou mais rápido do que o esperado. Viu os dois no alpendre. Viu Duane tão perto dela. Viu os olhos dela suaves com algo que não era medo. Sua raiva subiu como fogo pegando em mato seco. Você senta no meu alpendre como se tivesse merecido, e cuspiu ele, voz arrastada. Duane se levantou devagar. E você senta ao lado dele como se ele fosse seu marido, e Clayton continuou. Catherine também se levantou, a voz calma. Este alpendre não é seu. Não mais. Clayton avançou, mas Duane o segurou no meio do golpe, prendeu seu pulso e o soltou sem machucar. Aquela contenção, aquela misericórdia, foi mais insultante que um soco. Clayton recuou. Vocês vão se arrepender. Os dois. Virou e entrou cambaleando na cabana, batendo a porta. As mãos de Catherine tremiam, mas não de medo e de algo elétrico. Duane observou o céu, já escurecendo. Precisamos estar prontos. Ela não perguntou para quê. Já sabia. O alpendre não pertencia a eles. Mas a vergonha também não, e se a guerra estava chegando, que viesse. Eles já tinham enfrentado pior que fogo. Agora tinham um ao outro, e ninguém tomaria isso deles em silêncio. A cidade sabia. Antes que o pregador murmurasse em oração, antes que Delilah Carter sussurrasse por entre o espartilho, antes que o xerife cruzasse os braços e escolhesse não ver, a cidade já sabia. Estava no jeito como Catherine June começou a andar e não mais rápida, não mais silenciosa, mas mais ereta, como se lembrasse da forma da própria coluna. Estava no jeito como Duane ficava de pé quando ela se aproximava e não como servo, não como mão de obra, mas como alguém digno de ser encontrado no meio do caminho. E estava no biscoito. Numa tarde quente, ela o envolveu num guardanapo e levou-o até o celeiro. Ele escovava um potro, mangas arregaçadas, braços marcados de poeira e suor. Ela não disse muito e apenas entregou. Ele recebeu com as duas mãos, assentindo como se ela tivesse lhe passado algo sagrado. Delilah tinha visto do bug, diminuiu só o suficiente para captar o momento. Antes do pôr do sol, as línguas corriam mais rápido que cavalos. Clayton voltou no dia seguinte, rosto duro como metal, orgulho ferido além de conserto. Ela está no celeiro dando biscoito para ele, e cuspiu ao xerife, que apenas suspirou e esfregou as têmporas. Ela é sua esposa, Clay. Não é problema da lei. Ele é um escravo. A voz do xerife baixou. Ele ainda é um homem. Clayton saiu sem o uísque. Naquela noite, não dormiu. Catherine o ouviu andando de um lado para outro, botas no pinho, passos lentos e arrastados. Ela ficou em silêncio até ele arrombar sua porta pouco antes do amanhecer. Você me envergonhou. Ela ergueu os olhos de sua xícara de chá. Eu fui sua quando você me vendeu como gado. Você nunca foi vendida. Você só não recebeu o pagamento. Ele derrubou sua xícara. Ela se estilhaçou como algo simbólico. Naquele domingo, ele a arrastou para a igreja. A congregação se abriu como o mar vermelho. Duane estava nos fundos, braços cruzados, olhar calmo. Usava camisa limpa. Tinha penteado o cabelo. Catherine caminhava ao lado do marido, queixo erguido, embora o pulso doesse onde ele a apertara. O sermão estava no meio quando Clayton avançou até a frente. Tem um assunto que precisa ser dito, e ele latiu. O pregador hesitou, assentiu. Esta casa pertence à verdade. Ela se profanou com aquele negro que vocês mantêm no meu celeiro. Minha esposa. Meu nome. Arfares percorreram o ambiente. Catherine sentiu a pele queimar, mas não recuou. Ela deixa ele tocar nela, e Clayton continuou.
Ela o alimenta, fala com ele, sorri como se não fosse mais minha. O silêncio que se seguiu foi longo e terrível. Delilah Carter se levantou. Ela envergonhou o desígnio do Senhor. O pregador ajeitou o colarinho. Isso é uma acusação séria. Duane deu um passo à frente, e não rápido, não orgulhoso, apenas firme. Eu só a toquei com bondade, e disse. Se isso é pecado, então que seja. Clayton se virou, punho erguido, mas Catherine entrou na frente. Ela não chorou. Não implorou. Ele tem mais de Deus no silêncio do que você jamais teve nos seus gritos. A sala congelou. Clayton a golpeou no rosto, um estalo seco. Um sopro coletivo, e mais ninguém a defendeu. Duane deu um único passo. O pregador levantou a mão. Aqui não. Não na casa do Senhor. Catherine se levantou, rosto ardendo de mais do que o golpe. Encarou cada pessoa ali. Vocês veem tudo. E não fazem nada. Uma criança chorou no último banco. Uma mulher fungou. Mas ninguém se moveu. Duane chegou ao lado dela, ofereceu o braço. Ela aceitou. Juntos, saíram pelo corredor, atravessaram as portas de madeira e entraram na luz dura e implacável do lado de fora. As portas fecharam atrás deles como uma sentença. A partir daquele momento, a cidade ficou mais fria. No armazém, ninguém pesou seu açúcar. No poço, os baldes eram puxados antes que ela chegasse. Em silêncio, a expulsavam, em silêncio, ela aguentava. Duane trabalhava nos campos como se nada tivesse mudado, mas tinha. Ele olhava para a estrada com mais frequência, dormia mais leve. Certa manhã, Catherine encontrou uma cruz queimada na beira da propriedade. Apenas cinzas, madeira e o cheiro do ódio. Duane a enterrou. Ela plantou salve ali. Clayton começou a sumir por dias a fio. Voltava sempre mais cruel, mais suado, cheio de um ressentimento silencioso que fervia por baixo da pele. Guarda minhas palavras, disse ele certa vez. A cidade não vai esquecer. Espero que esqueça, e ela respondeu. Esquece tudo que importa. Ele quase a atingiu de novo, mas não o fez. Duane começou a construir um segundo galpão, mais longe da casa principal. Não para me esconder. Para me preparar. Acha que eles vão vir? Eles já vieram, disse ele. A igreja, as escadas, a cruz queimada. Catherine passou a dormir com as botas ao lado. Mas ainda havia momentos em que a alegria vivia. Dançaram uma vez no celeiro, depois que os cavalos foram alimentados. Um disco de violino tocava baixinho numa caixa de manivela. Ela não tinha mais graça nos ossos, mas ele não se importou. Conduziu-a com 2 dedos e um sorriso. Você é mais leve do que eu pensei. E você é mais pesado do que parece, ela provocou. Riram, irreal, profundo, desafiador. Amar em um lugar assim era mais que sobreviver. Era rebelião. Mas rebelião tem custo. Ela chegou numa tarde em que as nuvens estavam baixas demais e os pássaros desapareceram cedo. Catherine estava no alpendre. O balanço movia com sua respiração. Duane tinha ido cortar lenha perto da cerca. Clayton chegou montado, com 2 homens e rostos que ela não conhecia. Mãos rudes, olhos como garrafas quebradas. Ela se levantou quando eles desmontaram. O que é isso? Perguntou. Um desfazer? Clayton sorriu com desprezo. Um dos homens segurava uma corda. O outro, um rifle. Duane os viu e largou o machado. Caminhou em direção à cabana, lento e deliberado. Catherine ficou entre eles e o alpendre. Vão embora. Saia da frente, mulher, rosnou o homem do rifle. Clayton mostrou os dentes. Ela não pertence a ninguém, lembra? Disse isso com a própria boca. Duane parou ao lado dela. Vai me matar na frente dela?
Perguntou. Clayton chegou mais perto. Vou recuperar o que é meu. Catherine não se moveu. Você já perdeu. Naquele instante, algo não dito passou entre os três. O homem da corda hesitou. Você não falou nada de uma mulher fazendo guarda e murmurou. Clayton rosnou. Está com medo dela? Duane se mexeu. Não, disse o homem. Tenho medo do que uma mulher faz quando não tem mais nada a perder. O rifleiro baixou a arma. Duane soltou o ar devagar. Clayton os encarou, ira subindo pela garganta, mas não podia avançar. Não com os outros vacilando. Não com ela parada tão firme. Covardes, ele sibilou. E assim, partiram. Não rápido, mas com o peso de quem falhou em quebrar algo que julgava já quebrado. Clayton foi o último a virar as costas. Acha que venceu? Cuspiu. Não, disse Duane. Só paramos de perder. Naquela noite, Catherine não dormiu. Ficou à beira do alpendre até a lua afundar. Duane se juntou a ela, colocando o chale sobre seus ombros. E agora? Ela perguntou. Ele olhou para as colinas. Vamos partir em breve. O coração dela apertou. Juntos? Ele assentiu uma vez. Se você quiser. E pela primeira vez na vida, ela encarou uma escolha que era só dela. Não dada, não imposta, não sobrevivida, apenas oferecida. E embora a estrada à frente fosse vasta e selvagem, seu coração sussurrou algo firme. Talvez amor não seja algo em que se cai. Talvez seja algo ao lado do qual se permanece. Partiram ao primeiro raio de luz. Não como fugitivos, como peregrinos. O céu se abriu rosado e suave acima deles, uma misericórdia depois de tantos dias pesados. Catherine June vestiu o chale justo nos ombros, botas presas, uma pequena sacola nas costas. Dentro dela, seu pardal entalhado, um ramo seco de sálvia, e uma Bíblia sem páginas marcadas, exceto uma. Duane caminhava ao lado, alto e sereno, carregando pouco além de um cobertor e as ferramentas das próprias mãos. Os olhos dele sempre à frente, o passo nunca apressado. Eles não falaram até passarem o último marco da cerca. Para onde? Ela perguntou. Ele olhou para as árvores, onde a terra se curvava como uma pergunta. Um lugar mais quieto. Caminharam até a cidade virar um borrão de telhados e fumaça atrás deles. A terra se abriu larga, campos vazios, poços abandonados, uma velha trilha usada por caçadores e por gente que já tinha perdido demais. No segundo dia, os pés deles estavam em carne viva. No terceiro, a comida rareou. Mas Catherine não olhou para trás uma única vez. À noite, acampavam sob as estrelas. Não por calor e por verdade, pois ali, envoltos pelo silêncio do céu, tudo parecia honesto. Sua idade, as cicatrizes dele, a paz estranha entre os dois. Duane fazia fogueiras como se tivesse nascido para isso. As faíscas subiam como oração, disse ela uma vez, em sussurro. Eu costumava achar que o amor tinha que se anunciar. Barulhento, cheio de beijos e lágrimas. Eu estava errada. Ele assentiu. Coisas barulhentas desaparecem. Dividiam pão quando tinham, frutas silvestres quando não tinham. Ele caçou um coelho uma vez, assou na fogueira. Ela fechou os olhos ao comer e não por culpa, mas por gratidão. Não era alimentada com cuidado havia 20 anos. No quinto dia, chegaram a um penhasco que dava vista ao vale do rio, azul como verdade, serpenteando fundo como veias. E lá estava, em uma cabana velha, telhado afundado, ossos de um lar esperando ser lembrado. Duane parou e a estudou. Isso pode servir, disse ele. Asterisco asterisco Catherine olhou ao redor. Sem trilhas, sem observadores, apenas vento, céu e tempo. Ela assentiu. Já parece um lar. Passaram as semanas seguintes consertando o lugar. Ele arrumou as vigas. Ela limpou o chão.
Juntos, construíram uma varanda, e não grande, nem sequer nivelada, e mais larga o bastante para 2 cadeiras e silêncio. Ele entalhou o nome dela no poste, Catherine Junho, escrito certo, polido com cuidado. Ela passou os dedos sobre as letras e então entalhou ao lado, em Duane. Sem sobrenomes, sem donos. Apenas eles. Plantaram cebolas e milho em um canteiro torto, penduraram ervas secas perto da porta e encontraram alegria no comum. Às vezes se sentavam tão perto que o braço dela tocava o dele. Às vezes, não. Uma noite, depois do jantar, Duane lhe entregou algo, um papel dobrado, sujo nas bordas. Ela abriu. Era um papel de liberdade. Você já tinha isso? Ela perguntou. Faz algum tempo. Não era seguro carregar antes. É real? Ele assentiu. Você é um homem livre. Sempre fui, e ele disse. Mas agora a lei concorda. Ela sorriu e apertou o papel contra o peito. Eu teria te amado do mesmo jeito. Os olhos dele suavizaram. Eu sei. Então veio a chuva de primavera. Semanas dela. Suave, depois dura, depois suave de novo. A cabana resistiu. A horta cresceu. E então veio a batida na porta. Não forte, em apenas um punho, 3 vezes. Duane foi até a porta. Catherine ficou atrás dele, o fôlego preso. Um menino, uns 12 anos, encharcado, tremendo. O senhor é Duane? Ele perguntou. Sou. A cidade está falando. Disseram que o senhor fugiu com a esposa de um colono. Que tem recompensa. O coração de Catherine apertou. Duane se ajoelhou. Você trouxe outros com você? Não, senhor. Mas outros estão vindo. Homens do xerife. Talvez mais. Catherine se aproximou. Você está com fome? O menino piscou, surpreso. Ela lhe deu pão e maçã seca, embrulhados num pano. Corra para o outro lado, em Duane disse. 3 milhas. Não olhe para trás. O menino assentiu. Vocês não parecem maus. Duane sorriu devagar. Por que não somos? O menino foi embora, comida debaixo do braço, cabelo pingando. Aquela noite eles não dormiram. Arrumaram apenas o essencial. Abandonaram a horta, as cadeiras, os nomes entalhados na varanda. Chegaram às árvores antes que os cães viessem. 3 cavaleiros, um com lanterna, 2 com rifles. O xerife entre eles. Duane Freeman e o xerife chamou. Você tem 2 opções. Vem quieto ou vamos entrar alto. Duane parou, virou devagar. Catherine segurou a mão dele com força. O xerife desmontou. Você está abrigando propriedade roubada, e disse a ela. Não sou propriedade de ninguém, e ela respondeu. Ele fez sinal para os homens. Levem ela. Um deles avançou. Duane se colocou na frente. O homem ergueu o rifle, mas Duane não recuou. O segundo hesitou. Ela não é da sua conta, rosnou o xerife. Ela é meu lar, Duane disse. O primeiro homem levantou o rifle novamente. Mas antes que pudesse mirar, o menino surgiu das árvores, gritando. Ela está grávida. O mundo parou. Todos congelaram. Os olhos de Catherine se arregalaram. O quê? O menino apontou. Ela está carregando o filho dele. Por isso fugiram. Não era verdade, mas fez os homens hesitarem. Olharam para a barriga dela. Pensaram. O xerife cuspiu. Um filho bastardo. Não muda nada. Duane apertou a mão dela. Eu disse para irem, e ele falou aos homens. O xerife levantou a arma. E Catherine deu um passo à frente. Se você matar ele, disse, e vai ter que me matar também.
O segundo homem abaixou o rifle. Ela não está mentindo, e murmurou. Olhe para ela. Catherine ergueu o queixo. O menino assentiu com força. Dá para ver um pouco já. Duane não disse nada. Apenas respirou. Lento. Certo. O xerife praguejou. Isso não acabou. E foram embora. O menino sorriu. Achei que eles precisavam de uma razão. Catherine o abraçou. Duane sussurrou. Esperto como a chuva, esse aí. Voltaram todos para a cabana. A varanda ainda tinha seus nomes. O balanço continuava lá. A horta florescia. Eles dançaram novamente naquela noite. Sem música, apenas batimentos. Depois, ele acendeu uma lamparina e sentou ao lado dela na cama. Você quer ser minha? Já sou. Mas, de forma certa. Meu nome, meu voto, minha respiração. Ela assentiu. Ele entalhou um anel de cedro. Ela fez um de corda. Sem votos, apenas. Eu te vejo, como você é, como tem sido, como será. Selaram isso com mãos unidas ao luar. Nunca mais foram caçados. Talvez o xerife sentiu vergonha. Talvez os homens espalharam histórias confusas. Talvez ninguém mais se importou. Mas Duane e Catherine viveram. Não alto, não perfeito e mais verdadeiro. Aos domingos, ela assava pão. Ele construiu outra varanda, mais firme, mais larga. As pessoas começaram a passar. Perdidos, solitários, cansados, e sempre saíam melhores. Porque ali morava amor. Amor sem nome. Amor que um dia chamaram de pecado, mas que parecia domingo. E numa manhã de primavera, ela segurou uma criança, e não de seu ventre, e mais uma menina Lakota, órfã, trazida na tempestade. Catherine a envolveu num cobertor e sussurrou. Agora você está segura. Duane observou da porta, olhos quentes. Eles não falavam de legado. Viviam. A varanda permaneceu cheia de histórias. O balanço nunca vazio. A vergonha esquecida. O pecado perdoado. Os nomes Duane e Catherine Junho ditos apenas com reverência. Não porque eram santos, e mais porque eram humanos e escolheram o amor. Todos os dias. Chamaram de pecado. Mas a varanda nunca julgou. As árvores nunca sussurraram. O vento nunca virou as costas. E se um dia você quiser saber como é o amor quando o mundo diz que é errado, imagine duas mãos e uma castanha calejada, outra suave e branca, entrelaçadas como uma oração. Era só isso. E só isso sempre precisou ser, asterisco asterisco.